do Senhor Jesus, igreja. Amém. Pai do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Uma noite fria, né? A gente esquenta como? Dando glória. Amém. Glória a Deus. Irmão, confesso que estou um pouco nervoso, meu pastor. Pedindo a graça aqui de Deus. Não estou acostumado com esse microfone, não. Estou quase me sentindo um cantor. Então deixa eu me controlar, gente. Não, melhor não. Irmãos, glória seja dada ao Senhor Jesus. Queria fazer uma oração rapidamente aqui, juntamente com a oração que já foi feita, mas nós louvamos a Deus. Deus, nós te louvamos pelo privilégio da tua graça, nos dá o direcionamento da tua palavra e que todo ensinamento vindo do céu se torne nosso cotidiano. Nos dá a direção e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quem tem Bíblia, abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versos de número 1 e 6, por gentileza. Estamos dando continuidade hoje no último dia da nossa série A Guerra contra a Unidade. O tema do dia de hoje é como vencer a divisão e restaurar a unidade. Hoje é a quarta semana, fevereiro de 2026, e o texto base de hoje é Efésios capítulo 4, verso 1 ao 6, que diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Irmãos, esse tema para mim, na verdade, no decorrer das séries, tanto ministradas nos domingos como no dia de hoje, ele se tornou um desafio para mim quando eu descobri que eu ia dar essa aula no dia de hoje. Mas o que me chama a atenção, eu tive observando algumas mensagens que foram ministradas tanto nas quartas-feiras como no domingo pelo nosso pastor. E eu também passei a ouvir alguns outros ministros falando sobre o tema unidade. O que me chamou a atenção que na nossa igreja esse tema ele foi repetido 4 domingos e hoje completando 4 quarta-feiras. Nós falamos 8 vezes sobre o mesmo assunto, sobre como aniquilar a divisão e restaurar a unidade da igreja. O que me chama a atenção, que fora isso eu também ouvi um pastor que por 33 anos de ministério, quando ele entendeu aos 15 anos que ele deveria, pastor Paulo Borges, eu estava ouvindo um podcast justamente com o pastor Douglas Gonçalves, e aí me chamou a atenção que com 15 anos, Deus o chamou, ele era um menino rebelde na sua casa, o pai viu que ele também era bem para frente e falou assim para ele, é o seguinte, já que você é bem para frente, eu preciso cuidar dos seus outros 2 irmãos, então, se eu gasto dinheiro cuidando de você aqui, a partir de hoje, você escolhe para onde você quer ir, e eu vou gastar dinheiro aonde você estiver. Nada vai mudar, porque os seus irmãos precisam dar atenção. Ele morava numa cidade que todas as escolas públicas ele foi expulso. E quando ele entendeu um dia, se eu não me engano, ele é de Minas Gerais, um dia uma igreja presbiteriana, ele falou que era uma presbiteriana avivada, aí eu fiquei tentando imaginar uma presbiteriana avivada. E ele foi para Goiás, sentiu uma galera lá
bem agitado, e falou, eu vou com esse povo. E foi embora. Só que quando ele entendeu que esse era o chamado, Deus falou assim para ele, uma palavra de um propósito, que o seu chamado é para restaurar a unidade. E por 33 anos ele fala o mesmo assunto. E o que me chama a atenção não é saber que por 33 anos ele fala o mesmo assunto, irmãos. O que me chama a atenção é a necessidade de falar do mesmo assunto. Porque mostra que a divisão é um ato contínuo tentando se inserir dentro da igreja. Porque Satanás sabe o que ele precisa romper com o corpo para que ele possa destruir a igreja. Então eu gostaria que os irmãos meditassem nisso. Eu trouxe uma introdução que fala assim, que a unidade ela nunca foi um detalhe para Deus. Na verdade, a unidade sempre foi o centro do plano de Deus. Nós precisamos olhar a palavra do Senhor, precisamos olhar o Pai, o Filho e o Espírito. Quando nós olhamos a unidade, a Trindade, nós já olhamos que ali já existia uma comunhão. A Trindade, ela enriquece a comunhão, ela nos dá o significado da comunhão, ela já mostra que o Pai, o Filho e o Espírito já eram unidos. O problema é que nós não entendemos isso. E aí uma igreja precisa se levantar e 8 vezes repetir o mesmo assunto, pastor. Um outro pastor que 33 anos falando do mesmo assunto. Por causa do quê? Das rupturas que são inseridas dentro da igreja. E aí antes da igreja existir, a igreja local existir, antes dos ministérios existirem, antes da liderança existir, a unidade, ela é a própria Trindade. Como temos em Efésios capítulo 4, verso 3 que nós lemos, eu quero repetir esse texto, e esse versículo, ele vai falar assim, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu vou voltar um antes, no 2. E com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Primeira coisa, quem eu preciso entender que é o amor? O amor é o próprio Deus. Ele nos amou de tal maneira que Ele nos deu o Seu Filho unigênito para que pudesse morrer por mim e por você. O problema é que nós colocamos tudo na responsabilidade da graça. A graça vai restaurar a igreja. A graça vai unir de novo. A graça faz aquilo, a graça faz isso. Não, eu posso pecar, eu posso errar. Eu posso ir contra o meu irmão, eu posso gerar uma divisão. Eu posso romper dentro da igreja. Ah, não fui com a cara daquele pastor. Ah, eu posso ir embora. A graça me dá o suporte. A graça é Cristo. Só que nós precisamos entender o verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Pai se revela em amor, a graça se revela no Filho, mas a comunhão se revela no Espírito. E como é que ela se revela no Espírito, irmão Getúlio? É só a gente ler o texto. Olha o que o texto fala. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Significado de vínculo, elo, aliança, comunhão. E quando nós temos elo, aliança e comunhão com o nosso irmão e com a igreja do Senhor, como é que o versículo finaliza? Pelo vínculo da paz. Quando eu tenho paz com você, quando eu tenho comunhão com você, quando eu não divido com você, quando uma igreja se levanta para restaurar a união, o que essa igreja vai colher? Se ela plantou unidade e rompeu com a divisão, ela vai colher paz. Se no teu lar você plantar união, você vai colher paz. E aonde nós entendemos, onde o Espírito de Deus se revela em nós, Ele se revela na comunhão. Ele se revela na unidade. Ele nos dá o discernimento de como não romper com o nosso irmão. A Bíblia vai falar que nós não devemos nós ireis, mas não pequeis. E muita gente fala, como isso? Quando eu me iro, eu estou pecando? A questão é que nós temos ira. Nós sentimos aquele sentimento de raiva. A questão é o que eu faço com ela. A questão é qual que é a decisão que eu vou fazer com ela.
Você pode errar comigo, Sena. Eu posso errar com a irmã Silvana. E vocês podem se irar comigo. Mas como é que vocês vão revidar isso? Vocês vão procurar ter paz? Vão me confrontar perante a Bíblia? Vamos resolver, porque a lição também fala sobre maturidade. A maturidade, os cristãos precisam de maturidade. Quem tem maturidade resolve todo problema na Bíblia. Sabe o que nós precisamos entender? Que nós devemos servir em uma igreja, e aí eu incluo a nossa, que se preocupa com o culto da palavra, que coloca a oração. Nós teremos, logo mais o pastor falou que nós teremos um culto de 24 horas de oração. Olha isso. Meu Deus, já estou até imaginando. Acho que na terceira hora o céu já está aqui, gente. Meu Deus, terceira não, na primeira, só do coração. Aí você imagina 24 horas. Mas nós precisamos nos preocupar em ter uma união em uma igreja bíblica, que resolve problemas com a Bíblia, que resolve problemas levando a conversa diretamente nos olhos do irmão, tete a tete, frente a frente. E romper com a divisão, isso é maturidade. A unidade, ela já foi criada pelo Espírito. Nós precisamos entender isso, como já foi falado. Só que ela pode ser rompida por atitudes humanas. De que forma? De pessoas que não estão no Espírito. Se ela foi criada pelo Espírito, e como é que eu, dentro da igreja, ou dentro da minha casa, eu gero rompimento? Eu divido com o meu irmão, quando eu saio do Espírito. Quando o Espírito Santo não me guia mais. Quando eu deixo os frutos do Espírito de lado. Quando eu prefiro atacar a minha esposa, quando você prefere atacar o seu marido, quando o domínio próprio já não toma mais conta de você. Você não percebe, mas você já está fora do Espírito. E aí a comunhão é rompida. Só qual que é o problema de tudo isso? Na verdade, depende da pessoa como é que ela vai olhar, se isso é um problema. Que preservar a comunhão gera esforço. E mais profundo que isso, preservar a comunhão gera esforço, só que para você preservar tem que ser intencional. Pastor Rafael, eu posso até te amar. Mas o senhor fez algo para mim, o senhor me magoou. Só que eu prefiro romper, em vez de eu falar que eu realmente que eu te amo, em vez de eu me esforçar para a gente se resolver, eu viro as costas e vou embora. O que eu preciso entender com isso? Eu preciso entender que eu preciso gerar um esforço e me resolver com o meu irmão. Eu preciso preservar isso. Por quê? O apóstolo Paulo vai falar que esse ato de preservar a comunhão é diligentemente. Alguém sabe o que significa diligentemente? Que é preservar com cuidado. Que é gerar esforço para que haja preservação. É você realmente querer mudar e resolver as situações. Uma igreja madura não corre dos problemas. Eles sentam e resolvem os problemas. Esses dias o pastor Rafael, aqui na pregação referente a essa série, ele chamou a atenção quando ele falou algo que eu estava ouvindo o podcast desses irmãos, eu achei muito interessante. E eles repetiram algo muito parecido. E isso me levou a uma frase de Charles Spurgeon. Spurgeon vai falar assim, que o orgulho, olha que interessante, que o orgulho é como uma cebola. Né? As mulheres melhor que nós sabemos disso. Sabe quando você descasca a cebola? Tirou a casca da cebola. Me ajuda aqui, Lana. Você tirou a casca da cebola. Ela vai me ajudar. Tirou a casca da cebola. Aí você tirou a primeira camada da cebola. O que vem depois? Outra o quê? Outra camada. E depois? O problema é que quando você começa a descascar o seu orgulho, você não percebe que já tinha outra camada preparada para você matar o orgulho. Olha. Desculpa. Nossa, eita glória. Isso aí você está no Espírito, irmã. Você está na comunhão, está me ajudando. É disso que a gente precisa, irmã. Eita glória, é disso, e te faz chorar.
Aleluia. O Spurgeon não sabia dessa não, hein? Isso aí ele não comentou não. E nem todo mundo gosta. E sabe por quê? As pessoas não percebem que além de chorar, a cebola fede. A cebola tem um cheiro que não sai das mãos. Sabe por quê? O nosso orgulho, ele deixa rastro. Ele deixa marcas. Eu só estou dando o exemplo da cebola, mas o orgulho de muitas pessoas levam a guerras do passado e as guerras que virão no futuro. O orgulho mata. O orgulho é só uma camada. E aí isso revela o quão podre um ser humano é. Porque a próxima camada está por chegar. A questão é se você quer decidir vencê-la. E quando esses irmãos desse podcast, o pastor Rafael fez uma menção, algo me chamou a atenção que ardeu no meu coração, foi sobre que a minha diferença com você, ela se revela quando você não aceita a minha opinião ou quando eu não aceito a sua. A questão disso tá tudo bem nós temos opiniões diferentes. Tá tudo certo, Clebinho. Tá tudo bem, meu irmão, eu ser diferente de você. Agora o problema é que as nossas diferenças não podem gerar ruptura na nossa família. Alegrei quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos, no plural, quer dizer que não é só eu, é eu e mais um. Ó, quão bom, o Salmo 100 é um dos temas também desse texto, texto de base, Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unir. Quem está falando isso? É o Getúlio? Não, é a palavra. Uma igreja bíblica, ela se preocupa em viver a palavra. Nós não precisamos decorar a palavra. Nós precisamos guardar. E quem guarda, guarda como um tesouro. E quando você revela o tesouro, brilha aos nossos olhos. São coisas boas. Porque é importante, você guardou com carinho, você guardou com amor. A palavra de Deus é o tesouro mais importante da nossa vida. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Viver, olha isso, gente, tudo conjugado, que os irmãos vivam em união, está conjugado no plural. Alegrei como nos disseram, vamos à casa do Senhor. Nós precisamos entender, se eu não me engano foi Josué agora, irmãos, não tem problema, como eu falei para vocês, estou um pouco nervoso, um pouco acelerado, eu não vou lembrar agora, mas foi Josué que falou sobre a família. Me ajudem, irmãos, pastores, por favor, universitários de plantão. Quando que a família tem a alegria de servir ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi Josué que falou, né? Foi Josué? Pelo menos o nome eu lembrei. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que agora eu quero fazer uma aplicação diferente. Qual que é um dos slogans da nossa igreja? Uma família. Não, vamos melhorar isso, gente. Tá bonito, mas vai virar um coral. 1, 2, 3. Uma família adorando ao Deus do impossível. Uma família vive aonde? Dentro de uma casa. Por que nós estamos tendo ruptura com o nosso irmão dentro da nossa casa? Por que essa família está se dividindo? O que nós precisamos entender, irmãos? Vamos responder algumas perguntas centrais hoje. Como a igreja combate o espírito da divisão? Primeiro ponto. Nós precisamos entender que nós temos que amar o nosso irmão. Porque amar Deus é fácil. O difícil é amar o nosso irmão. O filho pródigo, qual que era o problema dele? O problema dele era achar um amor ágape, que era o amor ao pai. Mas quando é para ir para o amor fraternal, que é o amor ao seu próximo, que é o amor ao seu irmão, porque eros é um amor de necessidade.
Mas o fraternal é quando eu vivo em uma fraternidade, quando eu vivo com um próximo, eu não quero exercer. Mas, na verdade, esse mesmo amor do Pai, que é um amor ágape, eu preciso exercer no meu irmão, com o meu irmão, para com o meu irmão. Então, quando é realmente para olhar para a família, a gente olha para o filho pródigo, ele exerce o amor ágape com o pai, mas quando o pai ensinou-lo que esse amor ágape ele transbordou para o próximo, para o seu irmão, ele rejeita, ele não tem um coração para com o irmão. Ele não reconhece o amor para com o irmão, ele não reconhece o amor de família. E ele decide o quê? Dividir. Sendo que os dois desfrutavam da mesma herança. Qual que era a herança? Os tesouros deixados pelo pai? Não, o amor do pai. O mesmo pai que eu tenho, você tem. Sabe aquele jargão que as pessoas falam? O queridinho de Jesus, a queridinha de Jesus. Irmãos, nós olhamos muito para a passagem de Jesus no barco e os seus 3 discípulos ali. Os queridinhos, os próximos de Jesus. Irmãos, o amor de Deus não faz acepção. A mesma proporção que tem para você, tem para o seu irmão. E aí nós precisamos fazer o quê? Discernir o que está destruindo a unidade. E como é que você faz isso? Lembra lá no começo? Deus, amor. Jesus, graça. O Espírito, comunhão. O que está quebrando a comunhão? Você só vai perceber através do Espírito Santo, que vai te dar o discernimento do que está acontecendo no meio da igreja. E eu vou além, não é no meio da igreja, no meio da nossa casa, no meio da nossa família. É uma família adorando ao Deus impossível. O que está acontecendo entre nós, irmãos? Nós precisamos ter esse entendimento, ter esse coração, ter essa preocupação, ter esse direcionamento. Próximo ponto, como é que eu faço isso? Depois que eu discerni o Espírito que está rompendo a unidade, que está dividindo a unidade, como é que eu resolvo isso? Eu pratico arrependimento e humildade. Eu me arrependo do meu erro e voltei com o meu irmão. Eu me arrependo das minhas falhas. E se eu percebo que se o meu irmão, a Bíblia fala, se o meu irmão está errando comigo, a Bíblia fala para nós termos, ir ter com ele. E na segunda vez ir com uma testemunha. Na terceira vez ir levar à igreja. Nós precisamos ter esse passo de maturidade. De se arrepender. E ser humilde e reconhecer. Mas como a gente falou, o problema é que a gente não descascou todas as camadas da cebola. Nós precisamos matar o nosso orgulho. E isso, se nós olharmos para a Bíblia, para a história bíblica, quando nós pensamos em orgulho, tudo está no ponto de decisão. Só que aonde que eu vejo isso? Na origem. Desde lá do céu, teve um camarada que quis ser acima de Deus. Isso foi ensinado em uma das lições passadas, onde, se eu não me engano, foi o diácono Gabriel que trouxe a ilustração e o entendimento de quem é Satanás, de quem é Lúcifer, as suas diferenças e as suas ações, gerando a divisão com Deus. O problema é que quando eu divido com meu irmão, não é porque eu estou dividindo com meu irmão. Antes de dividir com ele, eu já dividi com Deus. Porque eu estou praticando o mesmo ato que Satanás fez no céu. Você precisa entender que quando eu peco contra o meu irmão, Ana, quando eu peco contra você, nossa, Ana, ainda bem que você está aqui na frente, foi de Deus, sabe por quê? Hoje a gente tem uma tarefa para o grupo de teatro. Quem que é do teatro aí, Ana? Olha para trás aí. Vamos fazer uma aula interativa aqui hoje. Convida aí, Ana, aqui na frente aqui, ó. O pastor vai me ajudar também. O pastor vai participar hoje também, pastor. Pode chamar aqui, ó. Chama umas 5 pessoas aí que é do teatro. Até o pastor vai participar hoje aqui. A gente vai fazer uma aula interativa aqui hoje. Por favor, senta aqui na gente aqui, ó. O pastorzão é do teatro. O pastor sempre foi do teatro, gente. Não é não, pastor? Cadê o Rachel? O Rachel lá, o Rachel é do teatro, ó. O Rachel. Deixa esse povo aqui do teatro aqui, ó. Hoje a gente vai... Não, pode sentar aqui, ó. Quero que senta aqui. Pode ficar aqui, ó. Fica aqui. Não vai ser agora não, só senta aqui. Daqui a pouco eu vou passar as instruções aqui para vocês. Vamos ter uma aula participativa aqui. O Gilson é do teatro... Oh, desculpa aí, Gilson.
Isso, fica mais próximo aí, tá vendo, pastor? O pastor às vezes fica lá, tá vendo, gente? Senta mais perto, senta mais... Já deu um jeito, pastor. Só chamar o povo do teatro, tá tudo certo aqui, ó. Daqui a pouco vai ter uma tarefa aqui pro teatro aqui, pra vocês me ajudar na aula. E aí, irmãos, nós precisamos entender na origem onde estão esses problemas. Agora, a maior questão é que nós já... Pode ficar relaxado aí, gente, do teatro, fiquem tranquilos, está tudo certo. Quando nós olhamos para a origem, nós identificamos a raiz do problema. Quando nós olhamos para dentro, quando nós olhamos para nós conseguimos perceber o quão nós somos pecadores, aonde o nosso orgulho está gritando e aonde ele está prejudicando o nosso próximo. Nós precisamos olhar no ponto de decisão, na origem. Como é que nós resolvemos os conflitos? Eu já falei aqui, mas eu vou reforçar. Resolvendo conflitos biblicamente. Eu já tive sala com o pastor, eu tive o privilégio de ser líder de jovens, hoje o Richard tem esse privilégio aqui na nossa igreja, mas eu já tive sala que nós precisamos ali resolver situações com jovens, igrejas, membros, obreiros no geral. Mas aí o pastor fala assim, irmão, sabe por que vocês estão aqui? Porque nós precisamos resolver a situação à luz da Bíblia. Uma igreja bíblica, ela mostra que ela resolve os problemas com a sua referência. E a referência é o quê? A Bíblia. Sabe por quê? Porque uma igreja bíblica, ela tem direção. Ela sabe para onde vai. Sabe onde quer chegar. Ela sabe onde está o coração dela. Ela sabe onde os passos os guiam. E aí, os líderes de rede passam a entender essa mesma situação e resolvem esses problemas com esse mesmo ato, biblicamente. Quando estão com seus liderados, numa reunião de teatro, numa reunião de jovens, numa reunião de adolescentes, na reunião de mídia, e todos os departamentos que a igreja tem, resolve com base no quê? Na Bíblia. É assim que se resolve o problema. Com o Espírito de Deus e usando a palavra do Senhor. E como é que nós combatemos esse espírito de divisão? Próximo ponto, olha isso, vivendo o poder da unidade. Eu preciso entender que eu só vou prosseguir, vou romper com a divisão a partir do momento que eu estou unido com quem pode me ajudar a resolver o problema. E essa pessoa é eu e você, é o seu irmão, é quem mora na casa. Amém? Irmãos, alguém me ajuda aí, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. E o próximo pode abrir em Hebreus capítulo 13, verso 17. Quem achou 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, pode ler para a gente, em voz alta e retumbante. O Gabriel vai passar o microfone. Quem achou, diga eu achei. A Josi achou lá, Gabriel. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Quando Paulo ele escreve isso, ele escreve diretamente para uma igreja cheia de dons. Só que ela, ao mesmo tempo que ela tinha os dons, ela também era cheia de divisões. A questão que ele nos ensina, que isso foi muito forte, porque coincidiu que essa semana a pastora ela postou algo interessante, que me chamou a atenção, e eu até falei para ela isso, pessoalmente, e ela falou assim, ela até colocou lá a série sobre isso, que o caráter vem antes do ministério. E o que nós precisamos entender dentro de uma igreja, e dentro da nossa casa, e dentro do nosso consciente, do nosso coração, que os dons não substituem o caráter. O dom nunca vai substituir o caráter da pessoa. Se você realmente se preocupa com a unidade, se você erra com o teu próximo, você se preocupa em resolver. Quem não tem caráter não se preocupa.
Ah, mas ele fala em língua estranha, ele dá estrelinha, ele pula do altar, ele sai correndo, joga sal lá fora para a neve. Não importa o seu dom, se o teu caráter não justifica quem você é. Se o caráter de Cristo em você não revela para as pessoas quem você é. Ah, eu sou profeta, eu prego bem, eu canto bem, eu ministro bem, eu toco bem, não importa, o caráter de Cristo, se não revela em você os seus dons, é anátema. Não serve para nada. E isso, sabe o que acontece? Uma pessoa sem caráter gera divisão. Porque ela revela quem ela é. E ela revela que ela não foi mudada por Cristo. E ela revela que ela não se preocupa com isso. O mover espiritual, ele não substitui a maturidade. Uma pessoa madura, que entende que precisa mudar. Ah, aquela igreja está pegando fogo, tá glória, né? Aí o irmão está lá. Os assembleanos, o pastor esses dias falou assim, cadê os pentecostais? Tá glória, estamos aqui. Irmãos, o mover espiritual, se você não tem o caráter de Cristo, se você não tem um coração transformado, de nada serve. O teu ministério não é o diaconato, não é o presbitério, não é o pastorado, não é ser levita. O teu ministério é ser filho de uma família em Cristo. E o teu ministério é como o Sam e a Mari colocam uma criança linda dessa no colo, como a minha esposa, como vocês pais colocam seus filhos no colo, e a tua esposa vê o teu caráter lá dentro da tua casa, e o teu esposo vê o teu caráter, e vê que você é uma pessoa transformada. Quando você gera unidade dentro da tua casa, ela transborda para fora. Ela transborda para fora. Ela vai além das paredes. Irmãos, eu preciso que você entenda juntamente comigo que a divisão sempre vai ser um alerta espiritual. Se nós não entendemos isso, que a divisão é um alerta espiritual, é porque nós temos algum problema em nós. Sabe aquele casamento que não rompe? Briga, 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 briga. Gabinete pastoral. Coisas que não coincidem, falas que não se encaixam. A falta de amor. Quanto tempo você não tem prazer de pegar na mão da sua esposa? Sabe? Quanto tempo você prioriza outras coisas que não é a atenção dos seus filhos? Quanto tempo você se preocupa em estar mais no trabalho do que estar unido na tua casa? Chegar mais cedo um pouquinho para tentar vir para a igreja? Para tentar, não estou nem falando que você vai vir. Nosso coração às vezes está dividido da nossa família, dividido de Deus, dividido da igreja e muitas das vezes de nós mesmos. Sabe por quê? Que a gente perdeu a identidade de quem nós somos. Você está dividido com você mesmo. É natural que vai gerar divisão para fora. Arruma a casa. Muda o caráter. Sinais da divisão. Hebreus capítulo 13, 17. Quem me ajuda, por favor? Quem achou, ergue a mão aí. O Gabi vai levar o microfone. Já está lá, irmã Silvana. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Quando a crítica, ela não busca edificação, ela busca o enfraquecimento. É muito fácil chegar... essa semana eu conheci num vídeo mesmo, conheci um pastor. Ele prega... Ele é um pastor bem antigo, conservador, mas ele entendeu em 2021 que era necessário ele ir para a internet e ele estava falando sobre o culto de ensino.
Aí ele falou assim: não se preocupe, chegar um dia na sua igreja, ele estava falando na pregação, e o seu pastor cancelar os louvor, fazer uma oração de 2 minutos e começar a pregar a palavra. O problema é que quando ele for olhar, se no próximo dia de ensino terá a mesma quantidade de pessoas. Porque muitas das vezes as pessoas só vêm para a igreja porque são movidas por louvores. Porque o ensinamento da palavra já não é mais importante. Ele usou essa frase. E aquilo me chamou a atenção, quando ele falou aquilo. E a questão, se quando nós ouvíssemos isso, e ele deu esse exemplo, e aí ele começou a falar sobre o pastorado, começou a falar sobre as lideranças da igreja, e ele disse essa questão, e ele lembrou um pouquinho de Corá, inclusive foi falado aqui também sobre Corá, lá contra Moisés. Ele começou a lembrar sobre as rebeliões, quando as críticas, elas saem do status normal e passam a atacar o corpo da igreja, ela se torna uma rebelião, porque ela não busca crescimento, ela busca enfraquecimento. E aí ele falou assim: antes de você falar, você já ouviu o coração dos líderes? Você já ouviu os corações dos seus pastores? Você já ouviu o coração de um líder de diácono? Você sabe o que essa pessoa está passando? E ele disse a seguinte frase, para finalizar essa exclamação que ele falou assim: antes de criticar alguém, conheça a história, porque talvez ela só está precisando de um abraço para voltar a ser quem ela era ou quem deveria ser. E ele falou: gere a unidade, comunhão. Quem pode me ajudar? Gálatas 5:20 e Provérbios 12:1, por gentileza. E o próximo abre em Tiago 3:16. Enquanto os irmãos vão folhando aí, eu vou passar a tarefa aqui para a líder do teatro. Eu quero uma pessoa para ser isso. Voltando aqui. Eu falei Gálatas 5:20, né, primeiro? Por favor, quem achou Gálatas 5:20, me ajuda a glorificar a Deus aí. Idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões e divisões. A pessoa que se encaixa nesse grupo, quando nós falamos sobre os sinais da divisão, ela se preocupa em formar grupos. E quando ela faz isso, como foi lido agora, na verdade a gente pode enquadrá-la talvez no grupo das facções. Talvez a pessoa que forma grupo para atacar um direcionamento, uma cultura de uma igreja, uma estrutura de uma igreja, uma estrutura, fora igreja, familiar, e ela reúne pessoas para fazer esse ato de ataque, ela participa de uma facção. Se são obras da carne. Como é que a gente resolve isso? Com a obra do Espírito, porque o Espírito une. Nós já lemos aqui em Efésios 4, que o Espírito, ele gera vínculo, e o vínculo gera o quê? Paz. Nós lemos aqui, irmãos, logo no começo da aula. Nós precisamos entender que quando nós criamos grupo, nós temos até nome, meu time, minha panelinha, minha bandeira, e nós não percebemos que nós estamos nos afastando do coração de Cristo. A questão, qual é o coração que está batendo aí dentro? É o seu coração ou é o coração de Deus? É o coração de Cristo. Provérbios 12:1, por favor, quem me ajuda?
O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Repete de novo para mim, Josi, por favor. O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Sabe qual que é o problema da pessoa que está no processo de gerar divisão? Que ela rejeita a correção. E quando você rejeita a correção, você não cresce. Você não transforma. Você não muda. Você não ajunta. Você separa. Quando você rejeita a correção, o orgulho te impede de viver restauração. Eu tenho uma palavra para você hoje, irmãos. Deus tem restauração para nós. Essa palavra não é minha, não. Essa palavra é nossa. Deus está liberando para nós. Deus tem alegria, Deus tem unidade, Deus tem restauração. Deus tem vida. Só que eu preciso entender aonde eu estou e arrumar o meu trajeto. Quando a gente olha para os discípulos de Emaús, eles estavam tão impactados com o efeito, com a dopamina do culto pentecostal que aconteceu antes, e quando eles estão no caminho, eles estão falando, nossa, que culto poderoso, você viu? Fogo, que não sei o que e tudo mais. Se você ler lá o texto, lá você vai entender. E eles vão falando ali sobre o que aconteceu no passado, mas daqui a pouco ele, oxe, e aí o Jesus, hein? E aí Jesus do lado. Sabe o que acontece? Às vezes, nós estamos tão preocupados com o show, que nós não percebemos que Jesus está na casa, gerando restauração, andando com a gente, e ele se tornando uma pessoa comum. Porque a dopamina tem te levado, e não é a palavra. Aquilo que tem massageado o seu ego e o meu ego tem nos aprisionado. E não nos deixa perceber que Jesus está andando conosco, que Ele está unido conosco. Mas as coisas são só para o nosso orgulho e para o nosso ego. Tiago 3,16, por gentileza. Posso ler o 15 e o 16? Pode. Eu. Por favor, Rô. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. O que eu preciso entender? Uma pessoa, quando está nesse lugar, ela está preocupada em gerar conflitos. E quando nós geramos conflitos, ela revela onde o coração dela está. Onde o coração dela está? Está na inveja. E onde há inveja gera o quê? Confusão. E eu vou além. O espírito da divisão, ele já está pronto. Para quê? Para gerar caos. Ele não organiza, ele não reúne, ele não constrói, ele não restaura, ele não edifica. Ele está pronto para quê? Gerar caos. Nós precisamos entender isso. Nós acabamos de ouvir isso na palavra. A questão é, para que é que eu estou pronto? Qual é a intenção do meu coração? Por gentileza, alguém pode me ajudar? 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Provérbios 16, 18 e 19, por gentileza. Primeira Pedro, pode ficar à vontade. Primeira Pedro 5:5.
Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros. E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Irmãos, a restauração. Vou falar um negócio aqui que eu não estava no script. Quando acabar esse culto, ou se acabar, porque Jesus pode voltar agora, aleluia. Quando acabar esse culto, se você tem algo pendente com algum irmão, não tenha vergonha não. Chama de canto. Deixa passar não. Dá um abraço. Se esse irmão for seu marido, for sua esposa, seu amigo, seu filho, sua filha, perde a oportunidade não. Por quê? Porque a restauração da unidade, ela começa dentro de mim. Eu sou o princípio da mudança. Eu sou a pessoa que mais desejo mudar. Esse entendimento que nós temos que ter. Antes de olhar para o outro, eu preciso olhar para o meu coração. E eu quero te ouvir Provérbios 16, 18 e 19, por favor. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. A Ana Cláudia que vai ler para a gente Mateus 5, 23 e 24, tá, Cláudia? Por favor. Mas voltando para falar de Provérbios 16, 18, eu quero falar mais uma vez sobre a quebra do orgulho. Mateus 5, 23 e 24. Provérbios 16, 18 e 19, como foi lido agora, vai falar sobre que o orgulho ele precede a queda. Só que a humildade precede a restauração. Sabe por quê? Porque a unidade ela exige renúncia. 23, 24. A unidade ela exige renúncia. Como já foi falado que ela pede esforço. Ela peça que alguém abra mão daquilo que talvez você tenha como valor. Jesus, ele abriu mão do reino dos céus por um intervalo de tempo, no modo de dizer, para estar conosco e entregar a vida dele por nós e nos entregar a graça. Não é que ele deixou o reino não, tá? Pelo amor de Deus, não entendam isso. Não é isso que eu quis dizer, não. Ele só não estava mais lá por um tempo. E ele veio aqui e o Verbo se fez carne e morreu por nós. Aleluia. Ele abriu mão, talvez de muitos que, assim como talvez um conforto nosso de ficar em casa num domingo, de não vir numa quarta-feira, de coisas que eu também estou falando para vocês e eu preciso melhorar. Eu preciso estar mais na oração das 7, no domingo. E eu preciso, como homem, eu preciso estar mais com meus irmãos. São coisas que talvez o meu conforto está gritando mais alto, a minha carne está gritando mais alto, mas eu não quero matar ela. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós não achamos que vale a pena renunciar. Só que, talvez fazer 12 horas, 15 horas de trabalho, eu sei que talvez eu e você estamos precisando. Mas nós achamos que é mais importante. E esse mesmo pastor que eu falei para vocês, que ele começou a falar sobre o pastorado das lideranças, ele só veio para as redes sociais em 2021, pastor bem conservador, ele falou sobre isso.
às vezes você não tem coragem de enfrentar a Bíblia como uma ferramenta de trabalho espiritual, assim como você faz no seu trabalho usando talvez 30 ou 40 ferramentas no mesmo dia. E você não tem coragem de usar uma para mudar a vida de alguém. Então nós precisamos entender esse lugar. Nós precisamos entender o nosso coração. Ana, Mateus 5, 23, 24, por favor, Ana Cláudia. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Sabe por que eu falei que vocês não perderam a oportunidade de, quando acabar esse culto, se tiver algum gap aqui necessitando de perdão, se tiver algo que você precisa liberar para o seu irmão, seja o seu irmão da sua casa, o seu irmão da casa de Cristo aqui hoje, é que Deus ele prioriza a reconciliação acima do ritual. Às vezes nós não percebemos que o nosso orgulho é o nosso ritual. Ah, eu sou assim, eu cresci assim, né? Aquele jargão lá daquela música. Ah, não, eu sou desse jeito, é no meu tempo. Então, talvez se Jesus voltasse a falar, Jesus foi injusto. Ué, não era se é no seu tempo, por que não pode ser no dele? Nós precisamos entender isso. O perdão adiado, ele pode virar a raiz de amargura em você. Quantas pessoas não estão doentes por causa de uma raiz de amargura? O que nós precisamos olhar, irmãos, nós precisamos olhar para a igreja de Cristo e entender como se ela fosse uma pessoa. Porque é um corpo. E a igreja de Cristo, ela cresceu sendo uma pessoa. Só que nós precisamos entender que essa mesma igreja que cresceu sendo uma pessoa, ela cresceu com a mente de Cristo. O problema é que no meio do caminho, pessoas que não entenderam isso foram deturpando essa realidade. E aí nós erramos no meio do trajeto. Nós falhamos com o nosso irmão. Sabe o que eu quero falar para vocês? Olha que interessante. Guarda isso aqui que eu vou falar para vocês. Sabe qual que é o problema de um homem ir ter com uma prostituta? Não tem a ver com a Bíblia. Tem a ver com o problema dele. Porque ele vai olhar para ela como um objeto de sedução. Só que o problema é quando eu olhar essa pessoa que eu estou dividindo com ela, por que eu divido com a prostituta? Por que você divide com a prostituta? Porque você coloca uma condição, eu só vou até ela quando ela aceitar Jesus. O problema é que ela só vai aceitar Jesus quando alguém for antes e não olhar para essa condição. Porque antes ela ser uma prostituta, ela é tua irmã. Antes dela ser uma pessoa não digna, ela é a tua irmã. Nós olhamos para alguém que fala assim, essa pessoa é um assassino. Eu tenho um amigo meu que é da igreja do Brasil, ele é policial. Eu falei, ei, você já matou um? Ele falou, brother, é o seguinte, eu não vou falar que eu matei não, mas antes a mãe do ladrão chorar do que a minha. Então eu não posso ter com o meu irmão, porque ele usou da defesa e ele virou um assassino, na verdade, na defesa da população. E se você encontrar alguém que um dia foi um assassino e se converteu, e você não vai ter com ele porque você colocou uma condição, ou ele está indo e ainda não aceitou Jesus, não, eu só vou ter com ele depois que ele tiver a condição de aceitar Jesus. O problema é que você coloca a condição. Jesus fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Na mesa de Jesus, você acha que estavam os governadores, os bonitão, os presidentes, os cultos, doutores? Não. Estava mais baixa a escala da população. Estavam os cobradores de impostos odiados. Tinha prostituta na mesa. E Jesus amou todos, antes de colocar a condição.
O problema é que nós não olhamos o nosso próximo como nosso irmão. Nós colocamos barreiras. Pelo incrível que pareça, hoje, eu saí um pouco mais cedo do trabalho para finalizar um pouco meu raciocínio, e me veio um vídeo assim, e eu falei, uau, perfeito. Não imaginava. Um pastor, um amigo meu, na verdade, lá do Brasil, mandou, e aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus, que mistério é esse? E estava chamado assim, pastor vai questionar, quer saber o preço do programa das prostitutas. Aí ele falou assim, ô G, olha aí. Aí na hora que você clica lá, aí vem lá o vídeo. O pastor chega e fala assim, qual que é o trabalho de vocês? Aí ela fala, nosso trabalho é ser a mulher da rua, né? Qual é a hora? De 50 a 100 reais. Aí ele fala, ok, então eu vou pagar a sua hora. E eu sou pastor de igreja. Elas olham assim, só que o nosso programa vai ser lá na igreja. Eu vou pagar o horário que for para você estar conosco no nosso culto. E ele levou as prostitutas, só que quando chegou lá, tinha usuários de droga, tinha homeless, tinha várias pessoas. E depois você vai ver toda a história, esse aqui é o valor que o mundo tem para vocês. E ele prega a palavra. Aí ele fala assim, quem você que quer abandonar a cocaína? Quando ele olha, os drogados aqui. Você que quer abandonar a prostituição, e as pessoas sendo libertas, sendo curadas e aceitando o Senhor Jesus. O problema é que aquele pastor não colocou a condição. Ele colocou a unidade no coração. Então, quando eu deixo de olhar para as pessoas com as barreiras humanas, eu passo a viver o quê? Com o olhar de Cristo. E eu te amo em primeiro lugar. Renata, o microfone lá para Renata, por favor. Paz, irmãos. Eu tive um professor, quando eu comecei no inglês, né? Lá em Boston, na primeira escola. E ele ai meu Deus, ele é homossexual, né? E ele falou assim, nossa, você é muito diferente. Você é a única, assim, que me trata bem, você chega todo dia, brinca comigo. E eu sei que você é assim com todo mundo aqui, você, né? E na época eu não sou fluente 100%, mas na época eu não sabia muita coisa, né? Hoje eu já resolvo. E ele é americano. Aí ele, nossa, você me trata muito diferente. Aí, mas eu falei assim, você é meu irmão. Amém. Aí eu falei com ele assim, pedi no dia a professora lá para me auxiliar, né, conversar com ele. Se você pedir um conselho, uma opinião, eu vou na Bíblia, que eu não estou de acordo, não eu, Renata, com a sua vida hoje. Né? Não, mas não cabe a mim dar opinião. Se você viesse perguntar a mim, mas, além disso, fora disso, você é meu irmão. Eu não estou alinhado ao seu estilo de vida hoje, à sua condição. Né? Se um dia você viesse perguntar a minha opinião, que eu acho, que eu não acho, eu ia com você em amor na Bíblia falar. Mas eu te amo. Você é meu irmão e isso que importa. Ele falou assim, nossa, Renata, are you special person? Você é muito especial. Oh, my goodness. Porque eu não sei, né? Talvez ele já tinha sofrido os preconceitos, só que ele nem sabia também que eu era cristã. Depois que um dia eu fiz uma ministração lá com algumas pessoas, que ele, nossa, oh my God, Renata. Só que eu fui com ele no amor de Jesus, né? Porque ele é filho de Deus também, mesmo que o caminho hoje é diferente. E eu amo ele. Eu tenho também 2 primos, inclusive um há 2 anos atrás queria vir aqui para casa, passar aqui. Aí eu falei, ô primo, eu vou conversar com você em amor, não me leva a mal. Se você quiser vir aqui, eu vou passear com você.
mas eu não tenho como receber você e seu namorado aqui na minha casa, porque não condiz com o nosso ensinamento, só tinha o Benjamin na época, eu estava grávida da Laura, na verdade. Eu falei, não condiz com a nossa regime da nossa casa. Aí ele ficou meio assim, a minha tia arrumou uma discussão comigo, minha mãe envolveu. Aí eu falei, ô Jesus, será que eu estou errada? Não tem como receber eles na minha casa nesse momento, né? Até porque eu não moro sozinha, eu moro com outras pessoas também. Mas aí depois ele entendeu e desistiu. Se ele viesse, eu posso estar errado, né? O pastor pode me ajudar. Eu ia aceitar ele com amor, eu ia levar ele para passear, mas eu não tinha como receber ele dentro da minha casa, né? Assim, não sei se eu estou certa, né, pastor? Me ajuda aí. Mas Jesus deu escape na época, né? Me deu um direcionamento. E ele está para vir. Eu falei, você pode vir com o maior prazer. Te levo em Boston, né? Porque eu te amo. Mas nesse momento eu não tinha condição de receber ele. O senhor vai querer falar uma coisa, pastor? Acabou, ok. Mateus capítulo 18, 15, Renata, vai falar assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. E esse aqui vai falar sobre que, mas se não te ouvir, leve ainda contigo um ou dois, no caso das testemunhas, que eu já vinha falando antes. Mas eu quero frisar aqui no 18:15, ora, se teu irmão pecar contra ti, e vai repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. A questão que nós precisamos entender, que nós precisamos resolver conflitos. Efésios 4, 26 e 27 vai nos direcionar e vai nos dar um entendimento que conflitos que não foram resolvidos, eles se tornam brechas espirituais. Mas nós precisamos entender também qual que é o conselho que a Bíblia dá. Que conflitos ou confrontos diretos, sem exposição desnecessária, sem redes paralelas, eles geram cura. Por quê? Porque são conflitos de pessoas maduras, com a Bíblia como base, olho no olho, conversa direta e, primeira coisa, com respeito. Não é porque, como eu já falei, eu não concorde com alguma coisa com o pastor já falou, irmãos, se nós não concordarmos, ele falou numa pregação, com alguma coisa, está tudo bem, mas não precisa ter ruptura. Eu posso me resolver com você. Eu posso me acertar com você. A questão é que quando você vai confrontar alguém, vai alinhar alguma coisa, vai resolver alguma coisa, a pessoa também tem o mesmo direito de responder você. Então, quando você falar com alguém, fale com amor. Renato, eu entendi sua posição. Eu entendi uma posição de amor, uma situação da sua casa, mas você também falou que ele entendeu. Por quê? Em algum momento, você colocou palavras de amor. E ele respeitou o espaço. E talvez você ganhou a oportunidade de evangelizar ele. E inserir a palavra de Cristo no coração dele. Nós precisamos ser diretos e sinceros com o pastor. Microfone aqui. Benção, é só um adendo aqui, presbítero, a aula é excelente, e a gente entende com clareza no texto de Efésios que para que nós pudéssemos preservar essa unidade, nós precisamos ter a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, o ato de esforçar é o ato de viver no Espírito. A gente só dá lugar à inimizade, à divisão, quando a gente sai do Espírito. O Espírito é o vínculo da paz. É Ele que nos une no corpo. Sim. Então, quando a gente tem as características das obras da carne, é um alerta para que nós possamos observar o que o nosso coração já está produzindo. Sua raiz está danificada, precisa de cura. Então, se há um só Deus, um só Espírito, um só corpo, uma só família, uma só igreja, a partir do momento que eu desassocio dela, eu já estou me desassociando do Espírito. Yes. Ou seja, a carne ela já está
sobrepondo o espírito. Então, eu já estou enfraquecendo na minha vida espiritual. E é necessário a gente observar que esse esforço aqui é o esforço para poder andar no espírito, né? O orgulho nunca vai, você vai descascar até você morrer. Yeah. Essa cebola, nós vamos descascar até a morte. Por quê? Porque faz parte do nosso ser. Cada dia uma camada nova. Cada dia uma camada nova. E quando você menos esperar, parece que cresce uma de volta, né? E vai voltando às vezes as camadas. Aí você tem que dominar novamente. Então, o nosso maior esforço na vida cristã contínua é andar no Espírito. A partir do momento que eu ando no Espírito, eu consigo respeitar a opinião do outro, eu consigo submeter a uma direção, eu consigo entender o pensamento que é diferente do meu, mas nós estamos numa mesma causa, numa mesma guerra, numa mesma família, no mesmo propósito. E a gente só começa realmente a se separar quando o nosso orgulho, essa camada de cebola, ela começa a dominar. E aí ela começa a nos posicionar em um lugar em um lugar onde nós não vamos mais nos prostrar. Sim. E aí nós começamos a nos posicionar em um lugar de arrogância. Não, isso aqui eu não aceito. E é interessante que a gente se torna até, às vezes, orgulhoso espiritualmente. Quantos de nós já falamos para Deus assim, eu não aceito isso, Senhor? Isso é orgulho. Quem somos nós para dizer para Deus que não vamos aceitar algo da nossa vida? Condicionar Deus. Então, até na vida espiritual, nós somos orgulhosos. Às vezes, eu me orgulho da minha vida de oração. Eu me orgulho porque eu estou no culto, o irmão não veio. Então, existem várias formas, várias camadas de orgulho, né? Orgulho familiar. Nossa, glória a Deus que eu não sou divorciado. O outro é divorciado. É um orgulho. Né? Glória a Deus que meus filhos estão aqui na igreja, o outro filho do outro está lá no mundo. É um orgulho. Então, o orgulho tem várias facetas, tem várias máscaras. E se a gente não vigiar, a gente acaba dando lugar, alimentando esse orgulho, e aí ele vai entrando em camadas na nossa vida, e ele vai nos separando de uma unidade, de um corpo. Então, acho que o objetivo principal nosso, e está muito bem colocado a forma que você construiu o texto do ensino de hoje, que nos leva a praticar esse esforço. O meu único esforço é andar no Espírito. Até o meu caráter, eu não consigo transformar. Eu não sei você. Mas eu não consigo ser manso, eu não consigo ser humilde. Às vezes está na igreja e você ouve uma pregação, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Eu tenho que ser, mas como é que eu vou ser? Eu posso ser por 3 dias, ou uma semana até. Os mais espirituais, 1 mês ele pode ser. Mas o que acontece com a gente, irmão? A gente volta para o mesmo lugar. Por quê? Porque até o meu caráter, eu não tenho condição de transformá-lo. É por isso que nós temos que andar no Espírito. Só Cristo, só a cruz, que rompe as correntes e as cadeias da minha carne, que me domina, que tenta me levar para longe de Deus. E o que é divisão? Tirar Cristo do centro. Acabou. Yeah. A partir do momento que eu tiro Cristo do centro, eu estou dividido, eu estou separado. E foi isso que Lúcifer fez no Éden, tirou Cristo do centro, ele queria ser o centro. Foi isso que ele fez no jardim, quando ele disse, agora não é mais a vontade de Deus, de não comer do fruto, pode comer, tira Cristo do centro, tira Deus do centro. E assim que você olha o histórico de divisão, elas sempre aconteceram porque alguém tirou uma ordem de Deus do centro de um estabelecimento. Corá, Datã e Abirão foi assim contra Moisés. Eles falam assim, por que você vai liderar sobre a gente? Tira Deus do centro. Quem colocou você foi Deus, então tira Deus do centro, não te aceito mais. Então, se você vê, vai estar sempre nesse mesmo lugar. Cristo não é mais o centro. Agora, o meu ego e o meu orgulho domina, e eu não ando no Espírito, e aí nós começamos a nos separar e nos dividir. Então, nosso foco, nosso maior papel, nosso maior esforço deve ser sempre trazer de volta o Espírito de Deus à nossa vida e buscar uma vida de humildade no Senhor. Senhor, me ajuda a viver unido no corpo, me ajuda a viver como uma família, me ajude a glorificar o Teu nome e não ser um canal de escândalo, uma pedra de tropeço. E eu não posso sozinho, eu preciso do Senhor, eu preciso Amém. de Cristo. Amém. Glória a Deus, pastor. Irmãos, continuando aqui, obrigado pelo adendo, pastor. Atos capítulo 2, verso 47. A gente vai falar sobre o poder, já estamos finalizando já, mas antes tem o nosso time do teatro aqui, que eu não esqueci. Poder da unidade. Só para ser mais rápido aqui.
Atos 2, 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmãos, a comunhão saudável, ela gera crescimento saudável. Então, quando eu entendo que é um ato normal do Espírito Santo de Deus, que é um ato do Espírito, a comunhão que eu estou vivendo, naturalmente nós teremos isso como um ato saudável e uma comunhão saudável dentro da igreja. Nós vamos viver isso. E falando sobre o poder da unidade restaurada, nós já falamos que Deus, quando nós entendemos que em Salmo 133, 3, que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, sabe o que está acontecendo? Que ali Deus está ordenando as bênçãos, aonde? Na unidade. Sabe onde você vai desfrutar as bênçãos de Deus? Para que nós possamos entender o poder da restauração quando estivermos unidos. O problema é quando nós vivemos divisão. E aí muitas vezes nós não entendemos que algumas bênçãos não estão chegando em nossas vidas. Mas quando nós vivemos o poder da unidade restaurada, irmãos, deixe o seu coração em paz, que nós vamos gozar das bênçãos de Deus. Nós vamos nos alegrar nas bênçãos de Deus, porque a unidade do Senhor alcançou a igreja. Cadê meu grupo de teatro, Ana? Vem aqui meu grupo de teatro aqui. Cadê o nosso microfone? Está por onde aqui? Cadê o Clebinho? Vem aqui com o microfone. Não. Torcendo pra você, hein, Jai? Não faz vergonha, não. Vamos lá, time Jai. Chega aqui todo mundo. Eu vou dar para o pastor aqui. Tá. Tá bom. Espera aí, Ana, só um minutinho. Ai, não tô torcendo mais, não. Ou você ou o Richard, vem aí. Quem mais que não tá aqui? Quem que é o bonzinho lá, já? Quem que é o bonzinho lá? Vai vir? Irmãos, preste bem atenção. Certa vez, em Marcos 10, 51, nós nos deparamos com a palavra de Deus dizendo assim: e Jesus falando disse, entendeu, teatro? E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. 52, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Cadê o cenário? Vai, amor. Representa aí a família. Lucas 5, 24. Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te e toma a tua cama e vai para a tua casa.
Rapaz, eles acharam a cama, tá? O pessoal do teatro não é de brincadeira, não. Irmãos, estamos terminando, tá? Vamos repetir aqui o do nosso irmão Bartimeu. Marcos 10, 51. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Amém, Jesus? Fica à vontade. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Jesus salva. Irmãos, muito obrigado, teatro. Uma salva de palmas para o time do teatro, gente. Pastor, obrigado pela participação ilustre aí. Tá? Já pode candidatar aí, Ana, mais um novo participante. Irmãos, para terminar a aula, eu vou falar para vocês o porquê dessa dinâmica que a gente fez agora com vocês. O que adianta curar um homem de uma mão mirrada e ele não fazer nada, apenas ser curado? O que adianta uma igreja enxergar, voltar a enxergar, e com os seus olhos não olhar a necessidade do teu próximo? O que adianta as tuas pernas serem curadas, sendo que você não está pronto para ir por ide, para fazer a vontade de Deus? E aí Jesus vem e se levanta como cabeça da igreja. Ide, pregai o evangelho. E o que acontece? Quando uma igreja unida entende a direção, ela vai e leva a salvação. Aleluia. E que o nome do Senhor seja glorificado. E eu quero liberar uma palavra para a nossa igreja, que a New England Church é uma igreja organizada. A New England Church é uma igreja unida. Porque aonde há unidade, há presença. Aonde há unidade, há poder. Aonde há unidade, há crescimento. E aonde há unidade, há missão cumprida. E ali o Senhor ordena a paz e as bênçãos para o nome de Jesus. Amém.